Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Jéssica Batista e agora nós daremos início a mais uma aula de História. Hoje nós falaremos sobre a última fase do período da pré-história, que é mais conhecida como a Idade dos Metais. Vamos lá? Portanto, a pré-história, que se divide em três grandes fases: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Hoje nós concentraremos o nosso estudo nessa última fase, conhecida como a Idade dos Metais. Foi, portanto, o último período da pré-história e ficou caracterizada pelo uso de metais na fabricação de ferramentas, utensílios domésticos e armas de guerra. Além de ser herdeira de todas as transformações ocorridas nos períodos anteriores, a Idade dos Metais abriu caminho para o surgimento das primeiras civilizações da Antiguidade. Então, veja bem, em nosso estudo, nós enfatizamos todas as inovações que ocorreram nos períodos anteriores, tanto no Paleolítico quanto no Neolítico. Lembre-se, no Paleolítico, nós tivemos como grande inovação e um elemento que transformou a vida do homem nesse período o surgimento, ou o domínio, melhor dizendo, do fogo. Já no período Neolítico, nós temos a descoberta da agricultura. E na Idade dos Metais, nós vamos ter então o uso dos metais como um elemento, uma descoberta ou inovação que vai transformar e impactar a vida do homem. A Idade dos Metais começou por volta do ano 6000 a.C., logo após o período Neolítico, que foi quando os grupos humanos deixaram de ser nômades e tornaram-se sedentários. Lembre-se que esse fato se refere ao acontecimento de os seres humanos deixarem de caminhar pelo planeta, ou seja, serem nômades, e passarem a viver fixamente em um local. Lembre-se também que isso só foi possível graças à agricultura, ou seja, a prática de cultivar o próprio alimento. Já a última fase da pré-história ficou marcada pela formação dos primeiros aglomerados urbanos. Nós vamos ainda entender um pouco mais sobre como foi a formação desses primeiros aglomerados. As aldeias agrícolas se transformaram em cidades por mérito do êxito nas colheitas e do aumento populacional. Então, veja bem, já na Idade dos Metais, a formação desses primeiros aglomerados urbanos só foi possível, ou melhor, foi uma consequência do fato dos seres humanos passarem a cultivar os seus próprios alimentos ainda lá no período Neolítico. Então, olha só, observe o organograma que está na tela. Nós temos então a descoberta da agricultura como consequência de uma melhor alimentação e de uma melhora no trabalho, e também pelo fato de os seres humanos terem uma vida mais segura, por evitarem os confrontos com grandes animais para poderem garantir a sua alimentação, nós temos também o aumento populacional. E com o aumento populacional, nós temos aí a formação dos primeiros aglomerados urbanos, que mais lá na frente nós vamos ver que vai ser o princípio das primeiras cidades. Os instrumentos de pedra, que eram tão úteis para os hominídeos nos primeiros períodos pré-históricos, foram substituídos por outros feitos de metal lá na Idade dos Metais. O fogo, que teria sido aquela grande descoberta do período paleolítico, ganhou uma nova utilidade, que foi fundir e modelar os metais. Então, veja bem, é isso que nós podemos entender quando nós nos referimos lá no início da nossa aula, que a Idade dos Metais vai herdar todas as descobertas dos períodos anteriores. Então, o fogo ele vai ganhar essa nova utilidade, ou seja, vai agregar ainda mais na vida dos seres humanos. Como? Sendo utilizado para fundir e modelar o metal. O primeiro metal a ser trabalhado foi o cobre. Com o passar do tempo, outros tipos de metais também foram utilizados, como o bronze e o ferro. Os instrumentos de metal foram empregados como armas de guerra e também no trabalho cotidiano, como na caça, na pesca e também na prática agrícola. Portanto, o trabalho se tornava mais eficiente. Então, grave essa informação que ela será importante. Portanto, perceba que para cada período da pré-história, nós estamos sempre atribuindo uma inovação que modificou a vida e o modo de viver do homem. Na Idade dos Metais,
a organização social tornou-se complexa. Veja bem, nós já estamos aqui tratando de uma transformação, né, de um impacto dessas novas inovações que ocorreram no período da Idade dos Metais. Então, com o uso do metal, como o uso do metal exigia um trabalho mais qualificado, surgiu aí a figura do artesão, que era responsável por extrair o metal da natureza e modelá-lo, transformando em armas, transformando também em arado, ou seja, ferramentas que iriam promover inclusive uma melhoria na prática agrícola. Com o uso do metal, as armas também intensificaram as guerras entre os grupos humanos. Dessa forma, a dominação de um povo sobre o outro, bem como a conquista de territórios e de cidades, tornaram-se constante entre as civilizações da antiguidade. Então, veja bem, nós estamos vendo que na Idade dos Metais, o uso do metal impactou tanto na organização social, com a qualificação no mercado de trabalho e o surgimento de novos ofícios, né, novas funções, como a figura do artesão, e também impactou na questão das armas, né, e também na maior ocorrência de guerras e conflitos entre os humanos. Esses conflitos, eles aconteciam por quê? Por conta de domínios, territórios e entre outros. Então, veja que de acordo com o que observamos o avanço das técnicas, nós também percebemos o aumento da complexidade da vida humana e sua luta pela sobrevivência. Note que no slide anterior nós já falamos sobre guerras motivadas por domínios de território. Então, dessa forma, as inovações vão transformando e impactando a vida dos seres humanos. A Idade dos Metais, ela também é entendida com algumas fases. A primeira delas seria a Idade do Cobre, que foi, né, o primeiro metal encontrado pelos hominídeos e, consequentemente, o primeiro a ser utilizado na fabricação de armas e de instrumentos. O cobre era martelado a frio e, com o passar do tempo, o fogo foi utilizado na fundição e modelagem. Além da confecção de armas, o cobre também foi usado na fabricação de vasilhas e potes para armazenar a produção agrícola excedente. Então, veja bem, nós já estamos falando até numa produção agrícola excedente, ou seja, que ia além daquilo que era necessário para a sobrevivência dos grupos. E à direita da nossa tela, nós temos aí um exemplo de um machado feito de cobre. Podemos ver que ainda não tinha um design muito elaborado, era simples, mas, porém, teve o seu impacto nessa fase, né? Na busca pela formação de instrumentos resistentes, os metais encontrados eram misturados. Essa etapa ou essa característica ela já vai acontecer em outra fase da Idade dos Metais, que é a Idade do Bronze. Então, o bronze ele é o resultado da mistura do cobre com o estanho. E esse metal é mais rígido e resistente do que o cobre e permitiu, assim, a confecção de instrumentos que resistissem tanto ao tempo e também garantissem a segurança dos grupos em guerra com os seus inimigos, ou seja, passava mais segurança por ser um metal mais resistente. Temos também aí um exemplo, né, desse metal, o bronze, que foi utilizado na fabricação de armas e instrumentos. Tal qual os outros metais, o ferro foi utilizado na fabricação de ferramentas e armas de guerra. O ferro foi o último tipo de metal utilizado pelos hominídeos durante a pré-história. O diferencial é que a especificidade da técnica exigida para a fabricação do metal impediu a sua disseminação entre os grupos pré-históricos, porque para se obter o ferro, era necessário sua fundição, a remoção de impurezas e também a regulação da quantidade de carbono. O ferro só era utilizado, então, após a aprendizagem de sua preparação. Ou seja, já foi um metal que exigia aí uma qualificação ainda mais avançada desses primeiros grupos humanos. Temos aí também na tela um exemplo já temos aí um design mais elaborado, né? Percebemos já um grande avanço aí na utilização de um metal para o outro. Portanto, nós podemos resumir a nossa aula de hoje destacando os pontos mais importantes e vamos lembrar então que a Idade dos Metais foi o último período da pré-história e teve como característica principal o uso de metais na fabricação de utensílios, de ferramentas e também de armas.
Os metais usados foram cobre, bronze e ferro, portanto, os primeiros metais utilizados pelos humanos foram esses, né? O ouro e a prata ainda não entram. E com os armamentos mais potentes e resistentes, em razão do uso do metal na fabricação, as guerras entre as tribos se tornaram mais constantes. Então, esse aspecto nós comentamos também, que foi muito importante, né? Os seres humanos vão passar também a delimitar seus territórios para proteger as suas plantações e os seus animais, por exemplo. E os aglomerados agrícolas iriam mais tarde se transformar em cidades, né? Então essas são as características e como a idade dos metais, na idade dos metais, o uso desses metais vai impactar e vai transformar então a vida dos seres humanos. Vamos agora exercitar a nossa aprendizagem de hoje. Nós temos aqui na questão 1. As características da idade dos metais são. Então, marque a alternativa que está aí indicando quais são as características da idade dos metais que nós acabamos de comentar. Então, na letra A, os hominídeos usavam pedra polida e eram nômades. Letra B, o uso dos metais na fabricação de armas para a guerra. Letra C, a sedentarização dos grupos humanos. Ou letra D, os hominídeos viviam nas cavernas. Qual dessas alternativas melhor representa as características da idade dos metais? Letra B, com certeza. Opa, desculpem. Letra B, o uso dos metais na fabricação de armas para a guerra, né? Letra A, não poderia, né? Os hominídeos na idade da pedra, eles já não eram, na idade dos metais, desculpe, eles já não eram nômades, já eram sedentários, né? Então, com certeza, o uso dos metais é o que representa aí, que caracteriza a idade dos metais. Questão 2. Assinale a alternativa que corretamente aponta os metais usados pelos hominídeos no último período da pré-história. Nós vimos então que foram 3, né? E aqui você vai marcar a alternativa que indica. Letra A, o ferro e o manganês. O B, na idade dos metais era utilizado o ouro e a prata. Letra C, o cobre e o bronze. Ou letra D, a prata e o ferro. Letra C, com certeza, o cobre e o bronze, né, e o ferro foram os metais utilizados durante a idade dos metais lá na pré-história. Então é isso, chegamos ao final da nossa aula. Lembre-se de acessar a plataforma Eduque, conferir as suas aulas, revisar os seus conteúdos. Muito obrigada por sua atenção. Tchau, tchau!